Todo dia, a gente é bombardeado por números, tabelas, gráficos, é informação para todo lado. Mas a questão é, como a gente separa o que é só ruído do que é um sinal de verdade? Hoje vamos mergulhar justamente nesse método. O caminho para transformar uma bagunça de dados em descobertas que, sabe, realmente importam. É uma jornada do dado bruto até o conhecimento. E essa é a grande pergunta, né? Como é que a gente encontra a verdade escondida no meio de uma montanha de informações? Pois é, existe um caminho, um método bem estruturado que guia a gente da confusão até a clareza. E tudo, absolutamente tudo, começa com um passo fundamental que muita gente acaba ignorando. E tá aqui esse primeiro passo. Dá uma olhada. À esquerda, o caos. Dados brutos, tudo desorganizado, cheio de armadilha que pode simplesmente invalidar uma pesquisa inteira. Agora, à direita, a clareza. Uma tabela limpinha, padronizada. Chegar nesse resultado da direita não é só uma questão de estética, não. É a base, o alicerce onde toda a análise confiável é construída. Ok, então vamos para a nossa primeira etapa: colocar ordem no caos. Organizar os dados pode parecer a parte chata, eu sei, mas é absolutamente fundamental. Um errinho aqui, logo no começo, na estrutura, pode comprometer todos os resultados lá na frente. E o mais legal é que as regras para essa organização são surpreendentemente simples, mas muito, muito poderosas. Pensa assim, cada coluna é uma única variável. Ponto. Cada linha é uma única observação. Tem que ter unidade de medida sempre e nada de abreviação esquisita que só quem fez entende, né? Essa estrutura, essa arrumação é o que faz os computadores entenderem os dados. E mais importante, é o que permite que outras pessoas possam verificar o trabalho. É tipo a linguagem universal da análise de dados. Certo? Com os nossos dados todos em ordem, agora a gente pode começar a parte divertida. Fazer perguntas, procurar por padrões. É aqui que os dados começam a contar as suas histórias secretas. Com aquela base sólida que a gente construiu, agora é hora de usar gráficos e alguns resumos numéricos. Essa é a nossa primeira conversa com os dados. A gente ainda não está provando nada, está só sentindo os dados, sabe? Qual é a média, qual o valor mais alto, onde a maioria dos pontos está se concentrando. É um reconhecimento de terreno mesmo. E uma das primeiras perguntas que a gente faz é sobre a distribuição. Tipo, se medimos a altura de centenas de árvores, como esses valores se espalham? A maioria tem uma altura mediana? Ou tem muitas árvores bem altas ou bem baixinhas? E para isso, o histograma é a ferramenta perfeita. Ele mostra para a gente a forma dos dados. De cara, a gente consegue ver onde os valores se concentram e se a distribuição é simétrica, tipo um sino, ou se ela pende mais para um lado. É um retrato instantâneo da nossa variável. Bom, o próximo passo é comparar grupos diferentes. Por exemplo, será que um clone de árvore cresce mais do que outro? E, algo crucial, será que existem valores tão estranhos que parecem estranhos? Pode ser um erro de medição ou, quem sabe, um caso único, super interessante. Para essa tarefa, o Boxplot é genial. Numa imagem só, bem compacta, ele resume a mediana, que é o valor que está bem no meio, mostra o quão espalhados os dados estão e, o mais importante, ele destaca os outliers. São aqueles pontinhos fora da curva que podem ser um erro de digitação, sim, mas também podem ser uma descoberta genuína. É uma ferramenta poderosa para controle de qualidade e para fazer uma comparação bem rápida. Olha só, até agora a gente só descreveu os dados que a gente coletou, certo? Agora vamos dar o passo mais ousado da análise. Usar essa pequena amostra para dizer algo sobre o mundo em geral. Isso, meus amigos, é a essência da inferência estatística. Para entender isso, primeiro a gente precisa do conceito de população. E população aqui não é necessariamente de pessoas, tá? É o universo completo que a gente quer estudar. Podem ser todas as árvores de uma floresta, todos os parafusos de uma fábrica ou todos os eleitores de um país. Porque, vamos combinar, medir a população inteira é quase sempre impossível, ou caro demais. Por isso, a gente trabalha com uma amostra, um pedacinho, um subconjunto que a gente mede de fato. A grande sacada é que, se essa amostra for bem escolhida, ela pode nos contar a história da população inteira. E essa frase resume tudo perfeitamente. A estatística inferencial nos dá as ferramentas para fazer essa generalização, esse salto da nossa pequena amostra para a população inteira. E, o que é crucial, ela também nos diz o quão confiantes a gente pode estar nesse salto, medindo a nossa incerteza. Só que a realidade raramente é simples, né? Os resultados que a gente vê são muitas vezes produto de vários fatores agindo juntos. Agora a gente vai para uma área mais avançada, mas que é incrivelmente poderosa: os experimentos fatoriais.
Em experimentos mais simples, a gente testa uma coisa de cada vez. Mas os experimentos fatoriais são mais espertos. Eles permitem que a gente estude vários fatores ao mesmo tempo, o que economiza tempo e recursos. E o mais importante, eles revelam como esses fatores interagem entre si. E aqui está o conceito-chave: interação. Uma interação acontece quando o efeito de um fator não é sempre o mesmo, mas depende do nível de outro. É quando 1 mais 1 não dá 2, mas talvez dê 3 ou meio. Vamos ver esse exemplo clássico da agricultura. Sem calcário, o adubo aumenta a produção em 18 unidades. Mas, quando tem calcário junto, o mesmo adubo aumenta a produção em 30. O efeito do adubo não é fixo, ele é potencializado pelo calcário. Isso é uma interação em ação, ao vivo. E num gráfico, essa descoberta fica super clara, é inconfundível. Se as linhas que representam os efeitos são paralelas, não tem interação. Mas quando as linhas não são paralelas, quando elas se cruzam ou se afastam, como a gente vê aqui, essa é a assinatura visual de uma interação. É a prova de que os fatores estão trabalhando juntos, ou um contra o outro. Então, vamos recapitular essa jornada que a gente fez, do caos dos dados brutos até a descoberta de relações bem complexas. O caminho é claro. Primeiro, a gente organiza. Depois, a gente visualiza para entender o que tem em mãos. Em seguida, usa a inferência para generalizar as descobertas. E, finalmente, investiga as interações para entender a complexidade do mundo real. Cada passo se apoia no anterior, formando uma escada. E isso nos deixa com uma reflexão final. Da agricultura à medicina, da economia à engenharia, o mundo está cheio dessas interações complexas. A questão não é se elas existem, mas sim se a gente está olhando para os dados do jeito certo para conseguir encontrá-las. Quantas descobertas importantíssimas estão aí, escondidas nos dados ao nosso redor, só esperando para serem reveladas?